mandou mais uma carta, dessa vez ao escritório de representação ou do representante de comércio dos Estados Unidos, pedindo que os americanos troquem as tarifas por sanções, de preferência ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Flávio vai participar da audiência pública sobre a investigação comercial contra o Brasil na próxima sexta-feira. Esse é o plano dele. A gente vai a Brasília com Thaisa Medeiros, que traz mais informações. Thaisa, bem-vinda ao Hora H. Obrigada, Thaís. Uma ótima tarde a você e a todos. Nesse documento enviado ao USTR, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, diz que a manutenção dessa 25%, caso se confirme no dia 15 de julho, seria uma vitória política para o presidente Lula. Ele diz nesse documento que o ideal é que seja suspensa a aplicação dessas taxas, pelo menos até o período eleitoral. Isso porque poderia gerar uma interpretação, na visão dele, de tentativa de interferir no processo eleitoral aqui no Brasil. Abro aspas, porque ele disse: esse interesse é indiferente de qual candidato vença, incluindo a reeleição do atual presidente. Adiar a implementação diz respeito apenas ao momento e à percepção da ação dos Estados Unidos e reforça, com base em fundamentos inteiramente internos, a política dos Estados Unidos, a disposição que a lei já permite. Isso, então, segundo o Flávio, os Estados Unidos não têm interesse em tomar medidas econômicas de grande porte contra uma democracia eleitoral em semanas que antecedem uma eleição, o que poderia ser mal interpretado e gerar ainda mais uma resistência aos Estados Unidos. E por isso ele pede que seja suspenso pelo menos nesse período, até porque poderia vir a prejudicar a sua candidatura e beneficiar a candidatura do atual presidente da República. Thaís. Essa fala dele, ele é quase assumindo, né? Assumindo que o tarifaço é um problema para ele, né? Um problema político para ele, antes de ser uma vitória política para o presidente Lula. Agora, Thaisa, lendo esse documento, tem lá uma sugestão que o senador Flávio Bolsonaro faz, que me lembrou bastante o ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. O Flávio sugerindo que o Brasil se liberte do Mercosul. Exatamente, Thaís. Ele faz essa sugestão alegando que o Mercosul tem justamente suas políticas, né, internas de evitar negociações bilaterais, algumas restrições a isso. E por isso o Brasil precisa se libertar das amarras do Mercosul. É isso que diz Flávio Bolsonaro. Ele também propõe a busca agressiva por acordos comerciais para viabilizar os investimentos e comércios entre Brasil e Estados Unidos. Essa aproximação comercial, segundo ele trata, né? Ele disse que o Brasil busca maneiras de se libertar das amarras do Mercosul, que impediram administrações passadas de realizar tais negociações com os Estados Unidos. E nesse documento também ele faz uma referência ao pai, à gestão de Jair Bolsonaro, falando também sobre o PIX. Ele defende que é um dos marcos da gestão do ex-presidente e que contesta as alegações de conflitos de interesse que são abordadas ali pelo USTR para justificar as tarifas de 25%. Principalmente por conta das bandeiras de cartões norte-americanas que atuam no Brasil, né? Então, ele rebate isso, dizendo que, inclusive, o Fed, né, o Banco Central norte-americano, tem um sistema, o FedNew, que é muito semelhante ao PIX brasileiro, então, por isso, rebate esse argumento. Inclusive, esse tema é uma disputa com o próprio presidente Lula, que vem defendendo o PIX publicamente, né, em reiterados momentos. Inclusive, ontem, na cúpula do Mercosul, na reunião, na verdade, do Mercosul, ele trouxe como sugestão que o PIX fosse utilizado como meio de pagamento do bloco. Então, esse é mais um tema em que as duas candidaturas acabam aí falando sobre o mesmo assunto. E, por fim, nesse mesmo documento, Flávio defende que seja imediatamente criada uma negociação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, especificamente sobre essas áreas, esses setores que são mais prejudicados pelas tarifas de 25%, essas novas tarifas. Ele pede que Donald Trump, então, abra esse espaço de negociação para esses setores produtivos brasileiros e alega que as taxas puniriam não só os setores brasileiros, mas também a economia norte-americana, que também acabaria arcando com esse custo das taxas de 25%. Thaís. Obrigada, Thaisa. Até já.
Olha, o Flávio Bolsonaro levantou a bola, o presidente Lula foi lá e cortou. Ele foi às redes sociais para responder essa carta do Flávio Bolsonaro, acusando o Flávio e a família Bolsonaro de entreguismo, estou usando as palavras do presidente Lula aqui, dizendo que ele submete o Brasil aos interesses dos Estados Unidos. Vocês estão vendo aí a publicação, Lula diz que Flávio tomou uma atitude de traidor da pátria, ao pedir o adiamento do tarifaço, disse que o senador atacou os interesses do povo brasileiro ao defender o fim do Mercosul, como a gente acabou de ouvir aqui da Thaisa Medeiros, e o presidente finaliza dizendo que o Flávio não vai conseguir entregar o PIX a interesses estrangeiros e diz que o Brasil não está à venda. Juliana Lopes já aqui comigo. Juliana, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Juliana, vamos lá. Como é que você analisa esse movimento do Flávio Bolsonaro? Enfim, ele já tinha feito o primeiro movimento de se inscrever lá na audiência para defender o Brasil. É quase que ele assumindo que a família criou um problema para ele, né? Exatamente. Insiste em encontrar um caminho para reverter esse que foi um problema, né, para a imagem da família Bolsonaro, tanto da atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos no ano passado, quanto agora a atuação também de Flávio Bolsonaro de tentar se aproximar do governo americano. Mas vale a gente lembrar, Thaís, um ponto que é essencial nessa discussão, que é a diferença dos tarifaços, né? No ano passado, a gente tinha esse tarifaço como uma medida mais ampla, a 180 países, sendo um instrumento de pressão do governo americano com esses países para negociar, proteger ali de alguma forma o mercado americano, e isso foi derrubado pela Suprema Corte americana. Agora, a gente tem um tarifaço novo, vamos colocar assim, como um instrumento de uma investigação. E aí, qual que é a avaliação dos diplomatas? Que isso pode ser ruim, até essa atuação de Flávio Bolsonaro. Porque, olha só, se Estados Unidos recuam dessa que é uma investigação, ela perde força e vira ali um instrumento político, que não é o que está sendo colocado pelos Estados Unidos nesse momento. Eles dizem que investigaram a práticas desleais do Brasil, isso pode ser contestado, e que por isso o Brasil seria punido com essas tarifas. É diferente do instrumento que foi derrubado lá da Suprema Corte no ano passado. Então, dar um viés político para isso pode, na verdade, fragilizar esse instrumento americano, a investigação americana. Então, tem gente que acredita que Estados Unidos não iriam recuar nesse sentido por conta da atuação somente de Flávio Bolsonaro ou por conta das eleições aqui no Brasil, porque a gente está falando de Estados Unidos em uma medida muito mais ampla. Por um outro lado, se há essa manutenção, Flávio Bolsonaro vira foco do que a gente está vendo no discurso do presidente Lula. Ele já entendeu que esse é um caminho de fragilidade para a família Bolsonaro e sempre que retruca, diz que o PIX é brasileiro, diz que há uma atuação dessa família contra o Brasil, ele sabe que isso tem entrada no eleitorado, tem apelo. Né? Então, assim, é mais uma crise difícil de reverter e que talvez as medidas que estão sendo colocadas pela família Bolsonaro tenham um efeito inverso. Na verdade, pode ser um tiro no pé. Juliana, Pedro, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Juliana e Pedro, eu converso bastante com representantes e advogados que estão defendendo as empresas e os setores brasileiros afetados pelo tarifaço lá nos Estados Unidos e é consenso, está óbvio, né, que os Estados Unidos jamais vão recuar. É uma política que não é contra o Brasil. Exatamente. Ano passado, você tem toda a razão, ano passado ele estava tarifando o mundo inteiro, inclusive ilha onde só vivia pinguim, mas tomou uma atitude específica contra o Brasil. Agora, o único instrumento que ele tem para tarifar é a investigação comercial, quer dizer, não tem a menor chance disso acontecer. O nosso Lorival Santana aqui sempre lembra e fala, calma, gente, para os Estados Unidos o Brasil não é importante, né? E nós vamos ter mais sinalização disso daqui a pouquinho com a apuração do Daniel Rittner. Agora, Pedro, o Flávio não tem outra opção, né? Ele precisa tentar corrigir de alguma forma esse estrago que o irmão dele e o blogueiro Paulo Figueiredo causaram lá atrás. E tudo indica que vão continuar causando.
Boa noite agora com calma, Juliana, Thaís. Justamente, a campanha começa para valer depois da Copa do Mundo, vira-se a chave e quando a campanha começar, certamente a tarifa vai estar no centro do debate eleitoral. E eles precisam tentar criar algum tipo de vacina, de blindagem para o Flávio Bolsonaro, porque eles avaliam que quando a campanha começar no rádio e TV, por exemplo, esse vai ser um tema central do presidente Lula. Ele fez o que é possível fazer nesse momento, mas é de fato, como disse a Juliana, uma aposta arriscada, porque a imagem que ficou para o brasileiro é que a tarifa foi aplicada por uma decisão do Donald Trump depois de pressão ou de pedidos de Eduardo Bolsonaro, ou de gestões de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Tem muito material mostrando isso. O próprio Eduardo Bolsonaro produziu vídeos, fez comunicados, postagens nas redes sociais nesse sentido, atrelando as tarifas a um pedido de algum tipo de intervenção na relação à prisão do pai dele e assuntos internos aqui do Brasil. Então, as campanhas fazem trackings, as campanhas sabem exatamente qual é o humor do eleitorado e aí o Flávio então tomou essa decisão para ter algo a apresentar, para ter o que responder durante um debate frente a frente entre o Flávio e o presidente Lula. Quando o Lula olhar para o Flávio e falar sobre tarifa, ele tem que ter alguma resposta para dar. Claro, e de novo aqui, né? Tecnicamente, essa investigação agora tem uma característica específica. A do ano passado, sim, ficou muito óbvio, né? Um pedido ali da aproximação da família Bolsonaro com o presidente Donald Trump e aquela carta e aquele tarifaço completamente fora de propósito. Enfim, ali era óbvio que vinha de conversas da família Bolsonaro com o Trump, mas agora o jogo é outro. Obrigada, Juliana e Pedro.